Eu não consigo me lembrar da data exata quando o Papa estava na América. Foi exatamente aí que aconteceu, por falar nisso. Aconteceu que a festa da Páscoa pagã e a festa da Páscoa judia coincidiam e ocorreriam no mesmo dia. O que eles fizeram então? Bem, quando isso ocorre, eles ficam malucos. Eles não gostam disso. Então, o Papa adiou a Páscoa pagã em uma semana. Foi isso que ele fez. Ele adiou a Páscoa em uma semana porque ele não ousava fazer com que ela coincidisse com a Páscoa judia, porque eles não queriam ter nada que ver com o Cordeiro Pascual que morreu por nós. Eles servem uma outra coisa. Ishtar é uma festa pagã. Então ele mudou os dias da festa. Ele mudou os tempos. Ele mudou todo o calendário para fazer com que ele se alinhasse com as festas pagãs. E ele mudou também a lei de Deus. Então, aquele que mata com a espada deve ser morto com a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Apocalipse 13, 9 a 10. Dessa forma, em 1798, o papado recebeu uma ferida mortal. Ele recebe a ferida mortal. Ele é morto com a espada que ele tinha usado para matar. E agora o profeta olha ao redor e nós temos a data 1798, quando esta ferida mortal aconteceu. E eu vi uma outra besta saindo da terra. Agora, se o mar representa povos, multidões, nações, línguas, então o que a terra representa? Bem, um lugar onde você não tem multidões, nações e línguas. Eu vi uma outra besta, uma outra entidade política saindo de uma área do planeta onde não havia povos e multidões e nações. Então não pode ser a Europa, não pode ser a Ásia, não pode ser o Oriente Médio. Então aqui temos uma nova entidade política e ela tinha 2 chifres como um cordeiro. Ela tem princípios que parecem princípios de um cordeiro. Mas ela fala como um dragão, e isso é interessante. Agora, quem é que tem esse poder? Bem, vamos então aos reformadores. Essas pessoas eram magnificentes. Eu tenho muito respeito pelos primeiros reformadores. John Wesley, em suas notas sobre Apocalipse 13, escritas em 1754, diz o seguinte da besta de 2 chifres. Ela não veio ainda, mas ela não deve estar distante, pois ela deve aparecer no final dos 42 meses da primeira besta. Agora, os reformadores todos disseram claramente, Roma é o anticristo. Eles estavam observando. E agora eles dizem, bem, esta outra besta não pode estar distante. A questão é, que outro poder se levantou exatamente nesta época, numa área onde não havia grandes multidões de nações? Só há um poder que se qualifica, e esse poder é o poder dos Estados Unidos. Há muitos anos essas imagens já eram interpretadas assim, embora os Estados Unidos fossem relativamente um poder insignificante. Vamos dar uma olhada no aparecimento dos Estados Unidos e vamos ver se ele se encaixa. A Declaração de Independência foi assinada em 1776. A independência foi reconhecida pelas nações do mundo em 1783. Em 1787, a Constituição dos Estados Unidos foi formada. Em 1791, a Carta dos Direitos foi acrescentada. E em 1798, o mesmo ano em que Roma recebeu a ferida mortal, a França, a nação mais poderosa da Europa naquela época, reconheceu a independência dos Estados Unidos. Então, a mesma nação que fere o papado com uma ferida mortal, no mesmo ano reconhece os Estados Unidos. Então o profeta vê que a primeira besta recebeu uma ferida mortal e depois continua olhando e vê outra besta subir, exatamente a tempo, em sentido profético. Em 1863, o ato de emancipação dos escravos. A Torre Eiffel é um símbolo da maçonaria. A Estátua da Liberdade é um símbolo da maçonaria. 1798 é uma data muito importante. Liberdade e justiça para todos. Esse é o princípio que o faz parecer um cordeiro. O dragão, um poder prévio, disse: tirem-nos da terra e enforquem-nos. É assim que o dragão fala. E é assim que o cordeiro fala. Aqui está um princípio semelhante ao de um cordeiro. O Congresso não fará nenhuma lei com respeito ao estabelecimento da religião, ou proibindo o seu livre exercício. Jesus disse a mesma coisa. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus não veio para forçá-lo em suas decisões.
Você pode escolher aceitá-lo ou rejeitá-lo, mas nenhum teste religioso será jamais exigido como qualificação para um emprego público nos Estados Unidos. Nós consideramos que estas verdades são autoevidentes, que todos os homens foram criados iguais, que lhes foi concedido pelo Criador certos direitos inalienáveis. E entre estes se encontram a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Princípios semelhantes aos de um cordeiro. Mas esta Constituição terá que ser mudada se é para que haja legislação religiosa e até perseguição. A Constituição deverá ser abandonada. Nós nos movemos de uma república para uma democracia. Os Estados Unidos não eram uma democracia, era uma república. Você podia escolher, mas há uma vasta diferença entre uma república e uma democracia. Percebam que se 10 lobos e um cordeiro têm que votar a respeito do cardápio do almoço, o cordeiro acabará sendo o cardápio do almoço numa democracia. Porque são 10 contra 1, mas uma república tem princípios inteiramente diferentes dos de uma democracia. A Constituição é central numa república. E você não pode simplesmente votar. Mas isso parece que mudou. A Bíblia diz em Apocalipse 13:11, ele fala como dragão. Agora, o dragão deu ao primeiro poder o seu trono e grande autoridade. E ele é usado para quê? Para blasfemar a Deus e para perseguir os santos. Não foi isso que ele fez? Vocês creem que o mesmo poder começará a fazer a mesma coisa? Acham que isso é possível? Apocalipse 12:17 diz: então o dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante da sua semente, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se você se apega à palavra de Deus e àquilo que os profetas disseram, e se você obedece aos mandamentos de Deus em vez de aos mandamentos dos homens, será que você vai ficar encrencado com o dragão? Então, ele fala como dragão. Mas como é que o dragão fala? Vamos perguntar como Roma falava. Aqui está um texto do Papa Pio IX, dado em 1864. O Estado não tem direito de deixar o homem livre para que ele escolha a religião que ele considera verdadeira. Muito bem, aqui está a linguagem do dragão. A igreja tem o direito de exigir que a religião católica seja a religião do Estado, com a exclusão de todas as outras. Amaldiçoados sejam aqueles que defendem a liberdade de consciência e de culto, e aqueles que afirmam que a igreja não possa utilizar da força. Essa é a linguagem do dragão. A Igreja Católica Romana deve exigir o direito de liberdade apenas para ela. Civiltà católica. É uma declaração católica. A Igreja Católica Romana deve dar o seu voto com o propósito de garantir o domínio católico neste país. Mundo Católico, julho de 1870. Essa é a linguagem do dragão. Mas Apocalipse 13:12 diz: exercita toda a autoridade da primeira besta diante dela. Então, significa que ela fará as mesmas coisas que ela fazia no velho mundo. O que ela fará então? Fará com que a terra e todos que habitem nela, todo o mundo, que adorem a primeira besta. Aham! Agora, como é que você força alguém a adorar a primeira besta cuja ferida mortal foi curada? Como é que você força, pela legislação, alguém a adorar a primeira besta? A única forma de fazer isso é através de leis que governem a consciência. Não está certo? Então, se a primeira besta tem regra ou regras e diz que este é o padrão que eu quero implementar, e eu digo, bem, eu não quero ter nada que ver com isso. Isso é contrário à lei de Deus. Então, esse poder vem e diz, se você não obedecer, c'est fini. O que então? Então, o segundo poder está garantindo as leis do primeiro poder. E se eu então obedeço a essas leis, então o que de fato eu estou fazendo? Eu estou adorando a primeira besta, porque ela é que fez as leis. Isso não é verdade? Então eu vou estar encrencado com Deus, porque essas leis podem ser contrárias à lei de Deus. Então eu terei que fazer uma escolha.
E é isso que a Bíblia diz que vai acontecer. A segunda besta fará exatamente isso. E ela faz grandes maravilhas, de modo que até fogo desce do céu sobre a terra à vista dos homens. O que é isso? Bem, pode ser fogo literal, mas eu acho que nós estamos falando de fogo espiritual aqui. E ela engana aqueles que habitam na terra. Agora, um fogo literal não é muito enganoso. É doloroso. Mas um fogo espiritual, isso poderia ser problemático. Então, esse segundo poder usará de engano para fazer isso, por causa dos sinais que lhes foram concedidos fazer diante da besta. Bem, então digamos que você veja, dentro da segunda besta, os Estados Unidos, um poder que envia um espírito, um fogo, um Espírito Santo, mas é um falso espírito. E é um espírito enganoso, e é cheio de milagres e sinais e maravilhas. Bem, então você tem um problema. Há uma palestra que eu ainda vou dar e se chama Fogo Estranho. Na terça-feira à noite. O que quer que você faça, não perca essa palestra. Eu vou mostrar a vocês o fogo estranho, do tipo que você não vai querer acreditar, que lhes foram concedidos fazer diante da besta, dizendo àqueles que habitam sobre a terra que eles devem fazer uma imagem à besta que tinha sido ferida pela espada e viveu. Como é que você faz uma imagem para algo? O que é uma imagem? Uma imagem é algo que se parece com o original, não é verdade? Se eu olho num espelho, o que eu vejo? Eu vejo uma imagem, alguma coisa que se parece comigo, certo? Não sou eu, é apenas uma imagem, mas se parece comigo. Agora, com que se parecia a primeira besta? A primeira besta era um poder religioso usando o Estado para enfatizar as suas doutrinas, não é verdade? Agora, se a segunda besta se torna um poder religioso usando o Estado para enfatizar suas doutrinas, mas essas doutrinas são doutrinas da primeira besta de Roma e eles estão forçando que o mundo inteiro obedeça a Roma, então eu não estaria encrencado? Claro que sim, mas é isso mesmo que a Bíblia diz que vai acontecer. A segunda besta fará leis e as colocará em vigor, como a primeira fazia, assim criando uma imagem, algo que se parece com a primeira besta. E eles colocarão essas leis em vigor. E ela tinha poder para conceder vida à imagem da besta. Então essa será uma entidade política muito poderosa, para que a imagem da besta pudesse falar, de modo que aqueles que se recusassem a adorar a imagem da besta fossem mortos. Vocês acham que os Estados Unidos têm poder para dizer: se o seu pequeno país não me obedecer hoje, eu vou destruí-lo? Sim ou não? Eu acho que sim. Ele tem poder de fazer isso. E ele certamente o fará. E ele certamente tem feito isso ultimamente. Apocalipse 13:15. Agora, não é interessante, conforme nós vimos ontem, que mesmo na arquitetura, um é a imagem do outro? Isso não é fascinante? Então, este fascinante edifício e todas as suas leis e estatutos que são protegidos pela Constituição, aqui a primeira besta, aqui um sacerdote indo ao Vaticano, e aqui está a guarda suíça representando o Estado protegendo a igreja. Aqui você vê o Papa com todas as bandeiras das nações ao redor dele. Será possível que as nações fiquem ao redor dele de modo aleatório? Como será que o Papa vai mudar o mundo? A revista Esquire diz que ele certamente vai mudá-lo. Este foi o Papa mais carismático de todos os tempos. E o Ronald Reagan foi o presidente que começou a fazer um pacto com ele. Ele começou a alterar a Constituição dos Estados Unidos. Harry Truman tentou fazer isso em 1951, mas ele sofreu com isso. Ele foi atacado do púlpito do seu próprio pastor quando ele quis reconhecer o Vaticano. E ele deixou essa ideia. Mas Ronald Reagan, sem problema, ele conseguiu fazê-lo. Mesmo o próprio pastor batista do presidente em Washington denunciou a ideia do púlpito quando Truman tentou executá-la. Aqui está um sinal maçônico. Lembram-se do dedo na boca? O que isso significa? É o sinal de Horus. Silêncio, algo secreto. As mãos postas também significam algo. Somente o presidente Ronald Reagan e o Papa estavam presentes na Biblioteca do Vaticano naquele dia. Um de seus primeiros objetivos como presidente
falou Reagan, era reconhecer o Vaticano como Estado e fazer do Vaticano seu aliado. Isso é contrário à Constituição americana. Ambos receberam uma mini ferida e sobreviveram. Isso não é significativo, é apenas interessante. É como se a imagem estivesse seguindo a besta. João Paulo está triunfante. Aqui nós temos um outro sinal. Nós temos Gorbachev e o papado juntos, trocando presentes. A festa já tinha acabado. O comunismo já tinha servido o seu propósito. Ele podia desaparecer. E o homem estava sem país. Aqui está uma bela piada num jornal da África do Sul. O ovo é o comunismo. E está escrito, Maar heers dan niks inne. Não há nada aqui. Vejam que é uma piada para fazer as pessoas crerem de um modo ou de outro. E então, finalmente, quem receberia o crédito pela queda do comunismo? Se o comunismo tinha sido inventado para subjugar a Igreja Ortodoxa e eliminar o pensamento protestante na Alemanha Oriental, e ele certamente fez isso, uma vez que ele tinha conseguido isso, o comunismo poderia ser eliminado. E ele foi dissipado. E quem recebeu crédito por isso? O Papa recebeu crédito por isso. Como é que nós sabemos? Porque Maria, supostamente em Fátima, já tinha dito que o Papa consagraria o mundo inteiro ao Imaculado Coração de Maria e que a Rússia seria convertida. Era fácil dizer isso porque os bolcheviques já tinham estado no poder em 1917, o mesmo ano em que a declaração foi feita. Eles sabiam que já estava tudo conseguido, que não seria difícil. 3 segredos. O primeiro era uma visão do inferno que não faz nenhum sentido. O segundo era que a Rússia seria consagrada, que eles pegariam o poder de qualquer jeito. E o terceiro era que um futuro Papa receberia um ataque contra a sua vida, mas sobreviveria. E isso apressaria os eventos finais. Agora, se você conhece a história de antemão simplesmente porque você a está criando, isso não é problema. Agora, será que o Papa recebeu o crédito por isso? Aqui está a visita papal aos Estados Unidos, St. Louis. Vamos perguntar então ao presidente Bill Clinton para nos dizer o que ele pensa. 2.400 fiéis aqui para lhe dar as boas-vindas. Ele está acenando às multidões. O arcebispo Regali está junto com o Papa enquanto ele aperta as mãos da primeira-dama. Nós o honramos por ajudar a levar avante uma revolução de valores em espírito na Europa Central e na antiga União Soviética, libertando a milhões de pessoas para viverem segundo sua consciência e nos libertando do constante temor da guerra nuclear. Vossa Santidade, em nome de todos nós que estamos aqui reunidos hoje, de fato, em nome de todo o povo de nossa amada nação, nós lhe damos as boas-vindas aos Estados Unidos. Senhores e senhoras, Sua Santidade, Papa João Paulo II, e o vice-presidente dos Estados Unidos e o arcebispo. Então, quem recebeu os créditos pela decadência da União Soviética? O Papa. Nós o honramos por libertar milhões. Este é um cumprimento interessante da profecia. Herman Melville disse: os Estados Unidos foram colonizados por pessoas de todas as nações. Todas as nações podem reclamá-lo para si. Nós não somos uma tribo estreita de homens. Não, o nosso sangue é como o dilúvio do Amazonas, composto de milhares de nobres correntes, todas despejando em um único lugar. Nós não somos uma nação, nós somos um mundo. E todo mundo se maravilhou após a besta. Lembram-se da questão com a qual começamos? Vocês acham que é possível que todo o país se sujeite ao Papa João Paulo, superestrela? Agora, essa igreja, a Igreja Romana, alega que é a mãe de todas as igrejas. Ela se chama Ecclesia Mater, a mãe de todas as igrejas. Ainda para ser fechado está o maior abismo de todos. Entre os 350 milhões de protestantes do mundo, um número que já não é o mesmo, e cerca de 800 milhões de católicos. De fato,
há hoje entre 1 a 2 bilhões de católicos. Então, não apenas na esfera política essa igreja deve ganhar a soberania, mas também na esfera religiosa. E isso exigiria uma palestra inteira só para eu falar sobre isso. Mas, de maneira religiosa, todas as nações devem se juntar para se sujeitar a esse sistema. O Cruzeiro do Sul, em 1995, ele disse: por uma questão de unidade, todas as igrejas devem aceitar a autoridade papal. Bem, eu tenho notícias para vocês. Isso não inclui apenas as igrejas cristãs. Isso inclui todas as religiões do mundo todo. Está se falando de mãos através do abismo. E o papado está propondo um acordo em nome da unidade cristã. E ela realizou grandes sinais, fazendo até que fogo descesse do céu à terra à vista dos homens. Apocalipse 13:13. Então, o segundo poder usaria agora a religião na tentativa de unir o mundo inteiro sob um único sistema. E eu pergunto, nos últimos anos, a religião se tornou um assunto importante nesse planeta, sim ou não? Aham! E que religiões estão representando a tese e a antítese? A cultura judeu-cristã está sendo contraposta à cultura islâmica. E das duas deve surgir uma síntese. Nós estamos vivendo numa época interessante. Apocalipse 13:14. Por causa dos sinais lhe foi concedido poder para agir em favor da primeira besta, enganando os habitantes da terra. Atos 2:3 diz: e eles viram como que línguas de fogo que se separavam e desciam sobre eles. Essa besta vai usar um tipo de fervor religioso supostamente pelo Espírito Santo, fazendo com que o fogo desça, um suposto derramamento do Espírito Santo sobre as pessoas. Será que o fervor religioso vai causar um conflito? Vocês acham que isso é possível? Uau, eu acho que nunca foi tão possível como agora.